Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Eronildo de Oliveira da Silva Júnior. O Eronildo é o CEO da Equus IoT e o tema da nossa prosa será Startup foca em bem-estar de equinos. Vamos entender um pouco mais o que quer dizer isso. Ô Eronildo, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você. Igualmente, Divino Ronaldo, muito boa tarde para todos que fazem a Rádio Morada do Sol, boa tarde a todos os ouvintes. Meu amigo, hoje se fala muito em IoT e tem um monte de gente que não tem a mínima familiaridade com esse termo. O que é o IoT? O IoT, de forma bem simples e resumida, é a internet das coisas. Então, tudo aquilo que a gente tiver necessidade de transformar ou de trazer dados e trazer informações, jogar para a internet e trazer isso para público, transformar em IT, internet das coisas. Tá, de que maneira isso funciona na prática da vida da gente? Porque quando a gente fala internet das coisas, parece um termo assim meio vago, né? Internet, coisas, é meio estranho, mas na prática, como é que isso funciona? Vamos imaginar no nível de produção mesmo. Vamos até na nossa questão mesmo de dados e informações. Então, em tempo real, o proprietário, o agricultor, o produtor, ele tem as informações do campo, algo que ele precisasse estar presente, certo? A tecnologia, no caso o IT, a internet das coisas, ela consegue converter isso em dados em milésimos de segundo, fazendo com que a pessoa, no caso o gestor, o produtor, ele tenha esses dados e já consiga tomar decisões mais rápidas e precisas para o que ele necessita fazer. Isso a nível do agro, mas ele também pode ser expandido para realmente qualquer coisa. Por exemplo, quando a pessoa tem um smartwatch no pulso, que ela olha ali e vê o batimento cardíaco dela, isso é internet das coisas? Sim, iniciou com o processo de internet das coisas. Ela pode utilizar esse dado a favor dela então, seria mais ou menos isso? Sim. Bacana. Isso mesmo. Você criou uma empresa que se chama Equus IoT. O que é essa Equus IoT? A Equus IoT, eu sou um co-founder junto com outros sócios. No ano de 2020, recebemos a notícia, infelizmente, do falecimento de um cavalo de um compositor aqui do Nordeste brasileiro, nacionalmente conhecido como Mano Walter, e ele relatava a dor da perda do animal dele, o Show Steel. E isso impactou bastante a mim e os meus sócios para poder entender de fato o porquê um animal grande, bonito, forte, ele veio a falecer. Entendemos que a questão devido à cólica, ele sofreu uma cólica, e que infelizmente não tinha no momento nenhuma solução que pudesse trazer dados e informações a tempo de salvar a vida do mesmo. Então acabamos criando a Equus IoT, trazendo essa solução para o mercado para curar essa dor dos proprietários e criadores. Mas você já tinha alguma ligação com animais, com cavalos em especial? Todos nós que fazemos parte da Equus gostamos de animais, e principalmente de cavalo. Cavalo sinceramente, eu não conheço quem não gosta de cavalo. Ele é lindo, maravilhoso. Então, temos cofundadores que têm cavalo, são proprietários, já foram proprietários também e relataram dentro desse nosso processo de criação da solução essa questão que é a dor, que realmente é a perda do animal. Mas como é que... Eu quero entender o seguinte, Eronildo, como é que vocês receberam aquela notícia, viram a dor e perceberam o seguinte: olha, eu posso ajudar outras pessoas a não sofrer o mesmo? Porque geralmente quando nós recebemos uma notícia triste, o que a gente faz no geral? A gente lamenta. Nossa, que pena, ele perdeu o cavalo dele, ele está triste. Vocês foram além disso. Vocês não apenas lamentaram, sentiram a dor junto com ele, mas foram buscar uma solução. Como é que foi esse processo?
Então, Divino, a gente acabou conversando com vários proprietários de animais, de equinos, cavalos, também com veterinários e cuidadores e criadores. Identificamos que boa parte, mais de 80%, né, em estudos realizados, da morte dos equinos são decorrentes da cólica. A cólica ela tem vários fatores que podem acontecer, mas um deles são movimentos que podem ser percebidos. Movimentos bruscos, tentativas de morder a barriga, com a pata traseira tentar bater, deitar de forma contínua no chão, se movimentando. Então, entendendo que existiam pré-informações, como estas que eu listei, e outras, a gente acabou desenvolvendo um hardware e um software, juntamente com a inteligência artificial, que conseguem verificar essas movimentações do animal e de forma antecipada, né, algumas vezes, e as outras identificando esse comportamento brusco do animal, informar ao proprietário, ao veterinário, para que de forma mais rápida possa ser feita uma intervenção no animal, fazendo assim com que a gente tenha um maior índice de não realizar uma intervenção cirúrgica ou a perda do animal. O brasileiro é muito empreendedor, mas eu ainda vou insistir um pouquinho mais, eu ainda quero entender o seguinte, como é que vocês viram aquilo e falaram assim, isso pode virar um negócio, isso pode se tornar uma solução, como é que foi? Vamos lá, nesses estudos que a gente realizou, o Brasil ele é o 5º país no mundo com o maior número de equinos, Divino. Tendo hoje aproximadamente mais de 6 milhões, a tropa é composta por mais de 6 milhões. Por exemplo, o prático no estado de Goiás, com o qual a gente fala com você, é o 4º maior criador, com a tropa acima de 500 mil cabeças de cavalo. Então, realmente é um universo enorme, onde que a gente conseguiu identificar uma carência grande e uma necessidade absurda de tecnologia para poder prever não somente a cólica, como outras situações que a gente mais à frente vai poder conversar melhor. Heronildo, me explica como é que é feito esse monitoramento da saúde e do bem-estar dos cavalos. Nessa conversa que nós tivemos com os criadores, veterinários, entre outros que fazem o manejo da tropa dos cavalos, conseguimos identificar alguns fatores, pelo menos inicialmente, mais acima na região do Nordeste brasileiro, tais como a questão da mudança de temperatura. Então, nosso equipamento ele consegue identificar se está tendo uma mudança de temperatura e comportamento do animal. Ele consegue ver a temperatura da água, porque o cavalo ele tem uma necessidade de beber uma água que esteja com uma certa qualidade e temperatura. A salinidade, que é uma realidade hoje em várias áreas espalhadas pelo país, devido à qualidade de proteínas que a água tem para o animal. A questão da movimentação indevida, certo? E a identificação da permanência ou não do equipamento do cavalo dentro da baia. Porque alguns proprietários, eles fazem a locação, a terceirização da baia e não sabem informar, não sabem dizer se o cavalo ele saiu, ele passeou, ele teve uma atividade física, cujo qual a necessidade para a digestão da toda a questão da alimentação do animal, do processo digestivo dele. Então, o nosso equipamento hoje, o Equus One, ele faz essa varredura e ele consegue fazer a identificação de todas essas características do ambiente do equino, trazendo a gestão desse ambiente, as informações de forma instantânea para tanto o proprietário quanto o veterinário. Quando você falou da temperatura do animal, por exemplo, dá para perceber se o animal está com febre, é isso? Esse não é ainda o nosso produto final, certo? O Equus One, ele não faz ainda a temperatura corporal. Quando a gente fez um bate-papo anteriormente, nós estávamos falando que nós temos 2 produtos, que é o Equus One e o Equus Pulse. O Pulse, ele é um produto que já vem para fazer identificação de batimento cardíaco, temperatura corporal do animal, trabalhando junto com o Equus One e mandando as informações. Podemos ter, por exemplo, éguas que estão próximas a parir ou qualquer necessidade durante o período dela de gestação. Então, igualmente, o Equus One ele faz de forma antecipada as informações. Na baia número tal ou de tal animal,
a égua está parindo. Então, avisa o proprietário, avisa o veterinário para que possa estar fazendo a intervenção necessária no nascimento do novo porco. Eronildo, vocês focaram em cavalos, mas poderia ter focado em boi, em vaca, por exemplo, que tem muito mais até do que cavalo. Vocês têm a ideia de expandir para outros animais esse monitoramento ou não? Vocês querem focar em cavalos e ser bons em cavalos apenas? Divino, essa é a melhor parte do nosso produto. Ele já está pronto para qualquer tipo de animal que tenha necessidade de cuidado. Porém, focamos inicialmente em estar atendendo os equinos devido à grande necessidade e ausência de manejo para recuperação ou para diagnósticos das doenças tais como cólica ou comportamentos indevidos. Infelizmente, o cavalo ele é muito sensível nessa questão. Não é infelizmente, perdão. Ele é muito sensível. Então, hoje, nosso produto ele já está... A nossa inteligência artificial, que faz toda a leitura comportamental do equino, ela já está desenvolvida, certo? Para fazer essa leitura do equino, mas absolutamente não impede de fazer comportamento ou visão ou gerenciamento de ambiente para pássaros, para caprinos, para cachorros, gatos, para a própria questão do manejo dos bois, vacas. Qualquer animal hoje que tenha a necessidade de gestão de ambiente, qualquer produção ou criação, o produto ele já está apto. Você falando de inteligência artificial, a gente percebe que em muitas áreas que usa inteligência artificial, ela ainda está realmente artificial. Parece que... Vou citar um exemplo. Esses dias eu vi uma simulação em que a pessoa pegou uma imagem de uma outra pessoa, e num jogo de basquete ele colocou como se aquela pessoa estivesse jogando basquete. Mas dava para perceber que assim, o rosto estava meio artificial, não estava aquela coisa natural. A inteligência artificial que vocês usam, ela simula, ela está num processo de aperfeiçoamento ou ela já entrou num processo de refinamento que ela consegue realmente trazer esses dados com extrema precisão? Bem, toda inteligência artificial, Divino, ela tem etapas. Então, a primeira parte da etapa, que foi coletar as informações iniciais, ela já tem isso na biblioteca dela embargada. Exemplo, nós temos hoje no Brasil mais de 20 tipos de cavalos, quando digo raças. Nós temos Mangalaga Manchador, Crioulo, nós temos Quarto de Milha, Palusa, entre outros. E cada raça ela tem um comportamento diferente. Então, essa inteligência artificial ela vai crescer. Ela vai coletar essas informações e vai cada vez mais conseguir identificar e trazer não somente prevenção para a cólica e alertas relacionados a isso, como outras doenças. Então, ela realmente está num processo inicial, certo? E, ao decorrer do processo de utilização, o proprietário fazendo a aquisição do produto, tendo ele, ao decorrer do processo, ele vai começar a crescer e ter mais informações e gerando esses dados tanto para o proprietário quanto para o veterinário. Você falou de dois produtos, o Equus One e o Equus Pulse. Qual é a diferença de um e de outro e como é que cada um funciona? É bem simples as duas diferenças. O Equus One, ele faz a gestão de ambiente, enquanto o Pulse, ele é utilizado para fazer a verificação de comportamento do animal a nível de saúde. Exemplo, nós sabemos que vários proprietários, existem os campeões, existem as matrizes, existe a questão da procriação. Então, a fim de ter dados ou aquele animal estiver doente e precisa ter um acompanhamento mais preciso, é utilizado o Pulse, que é colocado na pata do animal e faz toda a verificação respiratória, de temperatura, entre outros. E o One, ele faz a gestão do ambiente. Então, a temperatura do ambiente, a temperatura da água, a salinidade da água, a qualidade da água, se o cavalo ele saiu ou não para passear, quanto tempo ele ficou presente, quanto tempo ele ficou ausente, e a questão comportamental dele dentro da baia. Me explica como é que é isso. O Pulse, por exemplo, ele é tipo uma coleira que se coloca no animal? Como é que é?
Bem, como você falou inicialmente do smartwatch, vamos imaginar que seja o smartwatch do equino. Então, é colocado na pata do cavalo e ali ele faz a leitura das informações do animal. E o outro, o One, é colocado onde? Como é que é? Bem, ele é instalado na baia, certo? Ele é bem similar a uma câmera de vídeo monitoramento. Porém, ele tem muito mais acessórios como sensores, a sensorização que é necessária para a gestão do ambiente e a gestão de movimentação inadequada do equino. Heronildo, uma questão que me chamou bastante a atenção é o seguinte, a solução de vocês, ela também promete contribuir para evitar a necessidade de cirurgias e de demais intervenções invasivas nos animais. Como é que isso é feito? Bem, quando você faz a utilização do produto, o proprietário veterinário conhece aquele animal que já faz aquele acompanhamento daquele cavalo, ele consegue identificar quando o mesmo está tendo um comportamento de forma inadequada. Nossa solução faz o alerta e o veterinário faz o acompanhamento. O que é que acontece, Divino? Estatisticamente falando, quando mais você consegue antecipar problemas, você evita, certo, o agravamento deles. Então, se o animal está urinando em toda a baia, ele está defecando em toda a baia, ele gira constantemente, algo está acontecendo. É a alimentação, é o feno, é a ração, é a água. Então, existe uma intervenção de forma antecipada no animal, naquela questão de cuidados do mesmo. Então, dessa forma, evita o agravamento de possíveis doenças que ele pode ter devido ao ambiente não estar em conformidade para o manejo do mesmo, o cuidado e o zelo do mesmo. Sendo assim, é notório que vai haver diminuição na quantidade ou necessidade de intervenção cirúrgica no equino. Como é que funciona? A pessoa que é o proprietário do animal, é veterinário, ele vai ter essas informações no celular? Isso mesmo, Divino. Através do nosso aplicativo, de forma muito fácil e intuitiva, ele vai ter o acesso a todas as informações, temperatura do ambiente, da água, o comportamento, e caso ele tenha necessidade, ele pode estar clicando e visualizando o animal em tempo real, verificando o animal dentro do seu ambiente. Para isso ele tem que ter, logicamente, uma internet. O equipamento funciona offline também? O equipamento ele trabalha de forma de comunicação simultânea. Então existe a necessidade de ter a internet no ambiente para que ela possa estar fazendo a transmissão das informações para os nossos servidores e os proprietários e veterinários estar podendo realizar o acompanhamento do mesmo. Heronildo, você me falou de 2 produtos. Vocês já imaginam alguma outra coisa para colocar no mercado ou ainda estão trabalhando exclusivamente no desenvolvimento desses 2 produtos? Veja, nós temos hoje 2 produtos que nós iremos realizar um lançamento ainda esse ano, na metade do ano. Pretendemos estar realizando na Feira Nacional do Manga Machador. E temos já outros produtos sim. E assim que a gente já tiver com eles concluídos, tenha certeza, Divino, que você será um dos primeiros a saber, para que a gente possa novamente estar fazendo uma entrevista e eu já lhe dizendo de primeira mão as novas soluções que a gente vai estar trazendo para o mercado equestre e pet em geral. Eu vou ficar aguardando, porque eu sei que tem muita gente apaixonada por cavalos. Eu tenho ouvintes, amigos que são apaixonados por cavalos. Eu tenho certeza que eles vão depois dar um feedback a respeito desse nosso bate-papo. Quando vocês olham para esse mercado, é um mercado grande, né? O que mais que você acha que pode ser oferecido nesse mercado que ainda até agora o pessoal não visualizou? Porque eu acho bacana soluções como essa de vocês, porque vocês antecipam soluções para um problema. Então o problema está lá, ele existe, as pessoas conseguem ver o problema, vocês conseguem ver a solução. Tem mais alguma coisa que você olha e fala assim, peraí, tem mais coisa nesse mercado que a gente possa oferecer aqui? Bem, você está pedindo para a gente antecipar algumas das coisas da nossa solução futura. Jornalista é meio curioso, né? A gente sempre quer puxar a língua das pessoas para pegar alguma coisa a mais. Bem, esse universo equino, para você ter ideia, Divino, a gente está falando aqui que movimentou mais de 16 bilhões no ano de 2022 somente no Brasil.
é um mercado absolutamente amplo. Quando a gente... o equino, o cavalo, ele deixou de ser somente aquele animal do campo, certo? Existem inúmeros produtores e criadores que é um membro da família. Isso a gente pôde sentir quando o Mano Walter lamentou a perda do show steel. É visível o sentimento que ele falou ao relatar a perda dele, passou essa sensibilidade para a gente. Então, é um mercado totalmente carente de cuidados. Hoje você tem toda uma questão de segmento de serviços, como alimentação, ração, cuidados estéticos. Você tem excelentes profissionais hoje no mercado, como acupuntura, entre outros serviços relacionados para o equinos. E tem a questão, que aí vai já um pouco do nosso produto, que é uma questão de monitoramento morfológico do animal. Então, o equino hoje, ele por movimentar um mercado bilionário no Brasil e no mundo, diga-se de passagem, estamos falando aqui que o Brasil, ele cresce no mercado brasileiro equino 2% ao ano. Isso é um crescimento fabuloso, se a gente está falando dentro de um mercado de cuidados e zelos e serviços. Um mercado que só vem crescendo e prosperando. Então, a necessidade de serviços específicos é gigantesca. Então, hoje você pode estar falando no mercado equino que vem agregado shows, vem agregado serviços, vem agregado N outras funções. E, com certeza, junto com isso, vem a evolução estética do animal. Então, e a busca sempre pela melhoria da qualidade da raça. Então, no futuro, estamos caminhando também para essa questão. Só para tirar uma curiosidade minha aqui, como é que se desenvolve um aplicativo? Porque eu imagino que vocês devam fazer testes nos animais. Aí vocês têm os animais, os aras, que vocês são conveniados. Como é que funciona isso? Bem, esse desenvolvimento ele partiu, para você ter ideia, estamos no ano de 2023, então ele é bastante realmente evoluído. São 3 anos de desenvolvimento da solução, então a gente tivemos ao longo desse período de tempo excelentes parceiros, várias áreas aqui do estado de Pernambuco e também de outros estados, como o Rio Grande do Norte. Os veterinários nos ajudaram em relação a isso, e a nossa equipe ela é muito bem formada. Nós somos 2 analistas de desenvolvimento, temos 2 engenheiros, certo? E a gente vem ao longo do tempo fazendo melhorias. Esse processo ele iniciou de uma certa forma um pouco rústica, e hoje, posteriormente, eu vou estar fazendo envio para você, Divino, das imagens e de acesso da nossa solução, dos equinos, das informações. Então a gente vem evoluindo e vai evoluir bastante. Então o desenvolvimento da aplicação em si, ela tem muito a ver com o que a gente veio ganhando de informação dos veterinários, dos proprietários, as dicas e o sentimento de quem está na ponta, de quem nos forneceu esses dados, foi maravilhoso. Foi assim que a gente conseguiu hoje fazer a Equus. Eu posso lhe dizer com total certeza, não só para você, mas para todos os ouvintes, que é a solução ideal hoje de gestão de ambiente para equino. Então, o desenvolvimento em si, ele teve muito fundamento técnico, porém, nada seria se não fosse as informações do criador, do veterinário e do proprietário para transformar ele realmente nisso que ele é hoje em dia, robusto e seguro. Vocês contam com o apoio da Capri Venture Builder, que é uma startup, né, que se prepara para fazer esse lançamento do produto de vocês. Quem é a Capri? Como é que deverá ser esse lançamento e quando? A Capri, hoje eu posso lhe dizer tranquilamente, Divino, que é a nossa maior parceira. A Capri Venture Builder hoje ela é a maior Venture Builder no ramo pet. A única, certo, que consegue acomodar dentro do seu ecossistema várias empresas, várias startups do mundo pet. Então, nós temos como, por exemplo, a BudVet, Dr. Nip, são soluções que estão agregadas em parceria junto com a Equus. Para você ter ideia, fazendo só um pouco mais de cereja nesse bolo,
através do nosso aplicativo, se o proprietário tiver necessidade de acionar um veterinário ou solicitar uma consulta online imediata, ele vai poder estar fazendo através do nosso aplicativo, em parceria com essas duas empresas, essas duas startups gigantes que também fazem parte da Capri Venture Build. Então, hoje, se fala em startup e se fala no mundo pet, tem que falar obrigatoriamente na Capri Venture Build. Quando é que acontece o lançamento desse aplicativo de vocês? Junto com a Capri, estamos nos organizando para estar realizando agora na metade do ano. Pretendemos estar realizando na Feira Nacional do Manga Larga Machador. E a expectativa de vocês em relação à aceitação dos criadores e dos veterinários em relação a esse produto? Essa é a melhor parte, Divina. Essa, com certeza, é a melhor parte. A aceitação, ela já está absurda. Nós temos um processo de pré-order. Nós já temos a pesquisa de produtores e criadores que estão nos procurando para fazer a pré-compra já do produto. Então, isso nos traz bastante tranquilidade, porque, como eu falei anteriormente, é um mercado absolutamente necessário de gestão. É um mercado onde que existe muito segmento. Quem hoje é proprietário de equino, Divino, quem hoje trabalha no mercado também de forma a agregar valor, como procriação e criação, necessita ter dados, necessita ter informações, necessita não ter perda. Se você for falar a nível de negócios, você não quer ter perda. Mas quando a gente fala de sentimento, é que você não quer mesmo de forma nenhuma. Então, o mercado ele tem uma real necessidade hoje de uma solução. Para que você tenha ideia, quando a gente está falando uma questão de cuidados relacionados a isso, você precisa hoje para evitar um processo de cólica N fatores, mas como, por exemplo, uma pessoa com cuidado 24 horas à disposição hoje de um único equino, para que acompanhe, tenha todo o entendimento e conheça ele durante todo o seu processo de vida. E isso é praticamente ou é impossível hoje se ter, acredito eu, que 99% dos áreas no mundo. Você tem uma pessoa dedicada 24 horas, manhã, tarde, noite, madrugada, para acompanhar o animal. E por diversas vezes esse animal, quando ele vem ter algum problema que só é visualizado no outro dia, é tarde demais para o veterinário poder atuar. Então, por diversas vezes isso acaba ocasionando a morte repentina, a partida repentina daquele equino. Por diversas vezes, um membro valioso da família, como eu pude verificar, todo mundo, o Walter falou do seu tio, e por diversas vezes um investimento, que você deve ter conhecimento, que você tem um animal, ele é um investimento pesado. Então, se for a nível de negócios, ou se for a nível de sentimento, hoje é um mercado absolutamente necessário de uma solução que consiga trazer o melhor dos dois mundos para que a gente possa estar dando aí continuidade e longevidade na vida do animal. Ronildo, parabéns, sucesso no lançamento desse produto aí, sucesso nas inovações que virão, tenho certeza que muitas virão. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu conversei com Eronildo de Oliveira da Silva Júnior, o CEO da Equus IoT. Falar de novidades, de lançamentos, essas coisas todas é muito bom, né, gente? E nós falamos a respeito de uma startup que foca em bem-estar de equinos. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa, o seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.